Continuando então a nossa aula 3, a parte 2 vai ser tratado os arcos, tá? Vamos iniciar então com um arco de 3 pontos e depois os demais arcos, vocês vão notar agora que eles têm algumas semelhanças, tá? Então, iniciando por esses 3 aqui, vocês vão ver que eles têm o início, né? Como começar esses arcos, né? É pelo ponto inicial. Depois tem que ser selecionado o centro, ou com um clique, né? Você já tem alguma geometria que é só clicar, ou especificando o valor, tá? E depois finalizando com o ponto final, ou um ângulo ou um comprimento de corda, que é essa distância que tem entre o ponto, né? Uma distância linear entre o ponto inicial e o ponto final. Depois temos os arcos também que se iniciam pelo ponto inicial dele. Depois nós vamos escolher o ponto final, onde ele finaliza. E depois também determinando o ângulo, ou uma direção, ou um raio. E agora que vem uma coisa bem interessante aqui. Esses arcos aqui e esses aqui são muito parecidos, tá? O que muda é a ordem dos eventos, né? Então, notem esse aqui, começa pelo início, centro e fim, e esse aqui é centro, início e fim. São os mesmos pontos que são selecionados, o que muda é a ordem, tá? Então, nós não vamos precisar estudar todos eles, porque na verdade esses aqui são muito parecidos, né, com esses aqui. O que muda são só a ordem dos eventos, tá? E depois finalizando por um contínuo. Claro, e esses aqui, eles também, né, iniciam pelo ponto inicial, depois tem um ponto final. Então também tem uma parte que é idêntica, né, que é o início. Depois aqui é o que muda, né? Ao invés do centro é selecionado o fim, tá? Mas o primeiro deles como é que é? O primeiro deles é o 3 pontos, tá? Então se vocês clicarem direto no 3 pontos, né? Ou derem um comando A Enter, ele já vai direto para arco, tá? Então como é que ele é executado? Tem que selecionar os 3 pontos que vai determinar o arco. Pode ser feito por meio do mouse, né? Só com cliques, ou ele pode ser por meio de medidas também, tá? Então vou começar com uma medida aqui, ó. Cliquei no ponto inicial qualquer, tá? E eu quero um ponto médio agora, né? Porque são os 3 pontos, tá? Então o próximo ponto eu quero que seja a 100 milímetros, né? E com ângulo, né? Vou usar o Tab aqui, com ângulo de 45 graus, tá? Ele já especificou o segundo ponto. Agora, digamos que eu queira fazer um arco que seja uma semicircunferência. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o mesmo valor. Eu vou colocar 100 Tab, né? Como eu tenho o cursor para baixo, né? Ele vai para baixo, 45 graus. Tá? Então eu fiz um arco que é uma semicircunferência, tá? Por meio de medidas, tá? Que é diferente desse aqui que eu utilizei pontos, né? Como se existissem aqui algumas linhas, né? E eu tivesse que selecionar essas linhas quaisquer, né? De uma geometria para poder executar um arco de 3 pontos. Tá? Então inicio aqui, finalizo aqui, ponto médio, e aí faço os 3 pontos. Essa aqui é por meio das geometrias, né, com o mouse dando cliques. E esse aqui é por meio de medidas, tá? Bom, se vocês notaram, quando eu dei o comando A Enter, ele vai pedir aqui, ó, especifique o primeiro ponto ou o centro. O que é isso aí, ó? Isso aí é as formas como são construídas. Ou nós vamos começar pelo ponto inicial,
ou pelo centro, tá? Então por isso que ele está perguntando. Se eu digitar A Enter e depois digitar C Enter, ao invés de fazer pelo ponto inicial, ele vai fazer pelo centro, tá? Então nós vamos começar pelo ponto inicial aqui. Vou dar um comando A Enter, especificar o primeiro ponto qualquer. E agora ele vai me perguntar, eu quero especificar o centro ou o fim, né? Vamos ver aqui, ó. Eu quero especificar o centro ou o fim. Se eu clicar em C Enter, né? Escolher C Enter ou simplesmente clicar aqui no centro, eu vou estar escolhendo um desses três tipos aqui. Se eu digitar E Enter ou clicar aqui, eu vou chamar um desses três aqui. Então notem que conforme vocês vão escolhendo, vocês vão selecionando o tipo de arco que vocês querem fazer, de acordo com as informações que vocês têm. Tá? Então vamos pegar aqui, ó, esse aqui, tá? Que é o de centro. Tá? Outra forma, vocês podem clicar com a seta para baixo, né? Também vai aparecer as opções para vocês. Também é uma forma rápida. Ao invés de vir aqui, né, vocês podem simplesmente vir aqui. É só clicar com a seta para baixo. A seta do teclado de vocês. Tá? Então eu quero especificar o centro. Tá? O centro eu posso especificar de forma só com uma medida. Tá? Digamos que eu queira botar aqui, ó, o centro fica em 200 milímetros. Dá um Enter. Né? Aí agora ele vai pedir outra informação. Eu quero definir o ângulo ou a corda. Né? Se eu quiser definir um ângulo, né, notem aqui, ó, vou tirar o F8. Eu posso especificar o ângulo. Aí esse meu arco ele vai ficar de acordo com o ângulo que eu especificar aqui. Tá? Digamos que eu queira 30 graus. Aí eu vou só digitar 30 graus, porque é o que ele está definindo aqui, ó. É o ângulo, tá? Digitar 30 graus e ele está definido, tá? Vou usar a mesma opção, a Enter. Agora vou especificar o centro, então é C Enter. Desculpa, A Enter. Vou clicar num ponto. Agora vou definir, usando F8, o centro. Então C Enter. O meu centro ele tem os mesmos 200 milímetros, tá? Agora ele vai perguntar outra coisa, né? Ângulo ou comprimento de corda, tá? Se eu não quiser, eu posso simplesmente clicar aqui e ele já vai ficar uma semicircunferência com ângulo de 0 graus, tá? Se eu especificar corda, notem aqui, ó. Agora eu vou digitar L Enter. Olha como é que funciona a corda. Tirar o F8. A corda é essa distância aqui, ó. Tá vendo? Conforme eu vou aumentando a corda aqui, ó, vai aumentando a circunferência, até no máximo o tamanho do diâmetro. Então, digamos que vocês tenham essa medida da corda, né? Vocês podem especificar essa medida. E conforme ela diminui, ela vai ficando cada vez mais próxima do início, do ponto inicial. E no máximo ela vai ter 400 milímetros, que é o quê? Que é o tamanho do diâmetro. Então, essa é outra forma. Eu vou digitar aqui, ó, 250. Tá? A distância que tem entre esse ponto e esse aqui é 250 milímetros. Tá? Tem algumas geometrias, não é tão utilizado, mas algumas geometrias necessitam que seja feita dessa forma. Tá? Bom, então o que nós já vimos aqui? Nós já vimos o início, centro e ângulo, tá? Que é esse aqui. Início, centro e comprimento de corda. Agora nós vamos para início, centro e fim. O início, centro e fim, na verdade eu não fiz aqui, mas eu já tinha comentado, tá? Vou clicar aqui. É aquele que eu coloquei simplesmente um valor, né, de 200. Só que esse valor de 200 ele pode ser de forma inclinada também. Digamos que eu queira agora 200 com um ângulo de 30 graus. Esse aqui é o meu centro. O centro agora está inclinado em relação ao primeiro ponto. Notem aqui, ó. Está inclinado. Antes estava na horizontal. Agora está inclinado. Então, se eu quiser
trabalhar com ângulo, é só eu colocar ângulo. Tá? Se eu quiser só finalizar ele, eu utilizo o F8. Tá? Do valor, né? 0, Enter. E aí ele vai finalizar dessa forma. Posso também trabalhar com ele na vertical, né? Fazer aqui bem rapidamente, ó. Posso definir ele aqui, ó, 200. Ele já definiu e eu já cliquei. Tá? Então o que ele tem? Ele tem um arco que é 200 de raio, né? E é uma semicircunferência porque eu utilizei o F8. Tá? Então esses arcos, né, são esses 4 primeiros aqui, né? O de 3 pontos, que vocês podem definir aonde são esses 3 pontos de forma escolhendo geometricamente, ou também vocês podem definir, né, daquela forma como nós fizemos lá em polilinha, né? Definir um tamanho de linha com um certo ângulo, né? Ou também vocês podem utilizar coordenadas, tá? Coordenadas também, eu até nem tinha feito, mas vamos fazer com coordenadas aqui, ó. Digamos que eu especifiquei o primeiro ponto, tá? Agora eu quero 200 em x, vírgula 200 em y, tá? Defini o ponto. Agora eu quero 300 em x e menos 100 em y. Tá aí, ó. Então ele escolheu o ponto médio, né? Tá aqui assim. E aí depois definiu o outro ponto que está aqui, por meio de coordenadas. Então o arco de 3 pontos também dá para fazer dessa forma. Bom, o próximo arco, né, vai ser... vou apagar aqui, ó. Selecionar tudo e dar o comando delete. Tá? Vou pegar um próximo arco aqui. É esse aqui. Início, fim e ângulo. Tá? Como é que nós vamos selecionar ele? Ó, a Enter, ele pede o início. Então nós ainda estamos escolhendo ele. Início, vamos dar uma olhada, ó. Fim, tá? Então o próximo comando que eu der tem que ser fim, tem que ser o end, tá? Posso clicar, né? Posso selecionar também, ou posso digitar e enter. Então vou digitar o final. Posso fazer com coordenada, posso fazer com ângulo, tá? Posso fazer com F8 também, tá? Vou fazer com F8 aqui. Ele tem 400 milímetros, tá? E agora dá uma olhada, o que ele está fazendo? Ele definiu o ponto final, tá? Eu vou tirar o F8 aqui para vocês entenderem. Ele definiu o ponto final, agora eu tenho que definir o centro, ó. Estão vendo que eu estou mexendo é o centro. Se eu clicar, se eu deixar o F8 ativo, ele vai tender a fazer uma semicircunferência. Se eu ativar o F8, eu posso fazer um arco com um outro tipo de inclinação. E aí eu posso definir agora um ângulo, tá? Como dá para ver aqui, ó, eu posso definir um ângulo, ou uma direção, ou um raio. Se eu definir o raio, eu vou definir isso aqui, ó. Tá? Se eu definir um ângulo, eu vou definir isso aqui. Qual é o ângulo que ele se encontra? E eu posso também utilizar a direção, que aí eu vou ver se vou ver se ele vai fazer num sentido ou no outro, porque aqui ele só está fazendo nesse sentido anti-horário. Ele sempre constrói no sentido anti-horário, tá? Então, digamos que eu queira fazer dando a dimensão do raio. Aí digito R, Enter, tá? E agora ele eu só tenho que colocar esse valor, tá? Então eu vou botar o valor do raio, 200. Tá? Tá feito o meu arco. Tá bem? Então, outra forma, né? Colocando direção. Eu vou colocar o início, especificar o fim. Vou colocar então 200.
e depois uma direção, que é o que eu falei. Ele sempre faz no sentido anti-horário, tá? Mas aqui vocês escolhem a direção e escolhem o ângulo que vocês querem dar também. É o ângulo dessa tangente, né? Da circunferência. Tanto que aqui, ó, a tangente é 0. Então vocês não vão ter arco nenhum. Conforme vai aumentando, é o valor da tangente. Então, digamos que eu queira aqui 90 graus. Esse 90 graus, ele vai dar uma semicircunferência perfeita, né? Então, essa é a forma de escolher direção. Ângulo nós já vimos também como é que é. Então, notem que esse aqui é muito parecido com esse, né? Só que tem a peculiaridade de, ao invés de selecionar o centro, nós usamos o final, tá? Esses aqui, eles são muito parecidos, né? Vamos fazer um deles aqui, só para vocês entenderem que eu não preciso ver cada um deles, né? Porque aqui vocês já entenderam como é que é a execução deles. E aqui vou fazer um bem parecido com esse aqui, né? Só vão ver que o que muda é como eu escolho, tá? Então, ó, vou definir o centro, primeiramente. Tá? Vou utilizar o F8, vou botar aqui, ó, 200. Olha, especifiquei o que? Especifiquei o centro. Vou tirar o F8 para que vocês vejam agora. Ó. Agora eu posso escolher o que? O ângulo ou o comprimento de corda. É como se eu tivesse escolhido o início, que era aqui, tá? E depois o centro. E agora eu tenho que escolher o fim. Eu só mudo, a questão é o que eu vou escolher de ponto inicial, o primeiro ponto para começar a especificar esse arco, tá? Então agora eu vou definir aqui um ângulo, 150 graus. Tá? Então esse aqui que eu fiz, ele é esse aqui. Tá? Eu não defini um ponto final, mas eu poderia especificar um ponto final. Seria só uma medida, ou um clique. Né? Eu acabei fazendo esse aqui. Tá? Esse aqui, então, é muito parecido com esse aqui. Os demais, então, vocês vão executando, né, conforme vão trabalhando, mas a sequência que vocês vão ter que escolher é sempre em relação ao objeto, como ele tem que ser construído, né? O que vocês têm de informação para poder construir ele, né? E aí vocês vão escolher um arco que se encaixe melhor nessa geometria, tá? Então, a parte 2 dessa nossa aula 13 fica por aqui, né, que era a visualização de arcos, onde também vai ser o nosso trabalho dessa aula 3, né, vai ter arcos, vai ter circunferências, e nós vamos ver ainda nessa aula elipses. Aliás, na parte 3 nós vamos ver elipses também. Tá? Então, até a próxima.